Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, espiritualidade e Big Brother Brasil. Não tá entendendo nada? Bom, então segura aí que eu já te explico. E aí, gente de mente bem aberta, tudo tranquilo com vocês? Tô de volta hoje, sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, para falar sobre o BBB 21. O que é que me motivou a gravar esse vídeo? Eu tive que sair do roteiro da semana, né? A gente estava falando sobre projeções da consciência, o que é real, o que não é, o que uma pessoa vê e a outra não, né? E eu interrompi esse tema, por necessidade. Por quê? Porque algumas pessoas me seguem lá no Instagram, no Facebook, me viram fazer algumas postagens sobre eliminações, né, de participantes que eu queria que saísse da casa, enfim. E aí eu recebi mensagens desses inscritos, desses seguidores que disseram o seguinte, alguns deles. Eu não sabia que pessoa espiritualista assistia Big Brother. Que crença é essa que essa criatura tem na cabeça, né? Mas enfim, aí eu dei o esclarecimento, né? Falei pra ela o que estava acontecendo, enfim, e é a mesma explicação que eu dou pra vocês. Gente, não é porque nós somos espiritualistas, porque nós somos umbandistas, espíritas, católicos, evangélicos, seja lá o que a gente tem que se privar de assistir os programas, de ir a determinados lugares, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, pelo menos, sou o tipo de pessoa que aproveita tudo o que existe, tudo o que há. Eu tô atenta ao que está acontecendo, né? E é bacana, porque de certa forma o Big Brother nos mostra, né? E tá nos mostrando para quem está assistindo, em que estágio de evolução ou de involução o ser humano tá. Tanto quem tá lá dentro, quanto quem tá assistindo aqui de fora. Porque a gente consegue perceber como as pessoas se comportam dentro da casa, né? E como as pessoas que estão fora da casa se comportam também. Então é muito fácil a gente julgar e criticar o outro, mas não perceber o que está fazendo aqui fora. Pois bem, a partir do momento em que eu comecei a assistir este programa e comecei a fazer essas postagens, fazer comentários, né, sobre os participantes, eu achei bacana esclarecer alguns pontos sobre autoconhecimento e espiritualidade, aproveitando o Big Brother Brasil para abordar tudo isso. E outro motivo, né, que me motivou muito para poder falar sobre esse assunto é o fato de que eu venho me assustando de verdade com algumas coisas que eu vi, com algumas coisas que eu li, que eu ouvi sobre duas participantes em potencial lá dentro, tá? E eu acho que é bacana eu falar sobre isso porque eu esclareço para vocês por que é que elas agem como agem, pelo menos lá dentro da casa, porque é o que a gente consegue alcançar, é o que a gente consegue ver. Fora da casa a gente não tem a mínima ideia, né? Mas com base em tudo que eu expliquei para vocês até agora sobre projeções da consciência, que o que a gente vê fora, né, é um espelho do que está dentro de nós, é um reflexo do que está dentro de nós, fica muito mais fácil de entender essa gente, né? Então, assim, vamos começar pelo começo. Entendendo que, para começo de conversa, este programa foi projetado, criado justamente para que a pessoa saia do prumo, para que as pessoas percam o controle, para que as pessoas surtem lá dentro. E parece, né, dar a impressão de que a população, né, o telespectador não entende isso. Ele não consegue enxergar pontos-chave, né, ou chaves, enfim, deste programa. Que, por exemplo, como ele foi feito para desestruturar emocionalmente e psicologicamente os participantes, então foram feitas regras do tipo: olha só como que começa, né, a falta de estrutura. Vou pegar essa pessoa pelo psicológico. Vou meter pressão. Racionamento de comida, por exemplo. Não é todo mundo que come bem. Não conseguem comer o tempo todo e nem o que querem. A gente sabe muito bem que a falta de comida ou comer pouco, menos do que comia aqui fora, já altera o humor. Imagina durante 3 meses assim.
Vez ou outra tu tem sorte de pegar o líder e convidar algumas pessoas para ir lá pro quarto do líder contigo e ir para a área VIP e comer melhor, mas aí tu tem que se esgualepar para conseguir ganhar essa prova, né? E aí, ganhando essa prova, tu cria inimizades, tu começa a criar adversários que tu nem tinha antes, né? Então já começa por aí. E aí, depois do racionamento de comida, a gente também tem a falta de privacidade, coisa que nós não temos aqui fora. Tu já não consegue tomar banho direito, tem que tomar banho com roupa. Jesus Christ, tomar banho de roupa deve ser punk, né? Será que fica tudo bem lavado? Né? Não tem como tomar banho de roupa, mas enfim. Todo mundo te assistindo, tem câmera para tudo quanto é lado, tu não pode ficar à vontade, como tu fica lá na tua casa, né? Fora do programa. As pessoas ouvem tudo que tu fala, veem tudo que tu faz, então tu tem que estar sempre pisando em ovos, tanto com as pessoas que estão lá dentro e sempre pensando no que as pessoas estão assistindo aqui fora. Perdeu a privacidade. Aqui fora, quando a gente briga com alguém, discute com um amigo, com um familiar, ou seja lá quem for, e a gente quer esparecer a cabeça, manda aí a merda, né? Tu manda aí a merda e depois tu vai dar uma volta. Tu pega o teu carro, a tua bicicleta, a tua moto ou vai a pé, vai dar uma volta para esparecer. Lá não tem isso. Brigou com alguém, se estressou, tu vai pro quarto, tem gente no quarto. Tu quer ir lá pro pátio, tem gente no pátio. Tu quer ir pra sala, tem gente na sala. Tu não consegue ficar sozinho em nenhum momento para poder relaxar a cabeça, respirar, se tranquilizar. Não tem isso, né? Então tem gente fazendo barulho, tem gente discutindo, tem gente rindo, tem gente bebendo, tem uma série de barulhos que não te permitem sossegar a cabeça. E para tu poder ficar centrado, controlado, tu precisa de silêncio, né? Tu precisa de paz e não tem lá, né? Pelo menos durante os dois meses e meio de programa é assim, né? Só lá na finaleira que só tem 4 ou 5 participantes que a coisa fica mais tranquila, né? No início do programa, eu digo lá nas primeiras edições, o programa tinha só 12, 13 participantes. Com o passar do tempo, já encheram a casa, agora já tem 20 pessoas lá dentro. Então são 20 pessoas que têm manias diferentes das tuas, que pensam de forma diferente de ti, que se sentem de maneira diferente, é tudo diferente. Aqui fora, conviver com amigos, conviver com familiares, conviver com colegas de trabalho, é tudo até razoavelmente muito fácil. Tu consegue lidar com essas pessoas, porque tu não dorme com elas. Tu não convive com elas, são poucas horas que tu tá ali junto com essas pessoas. Lá não, é dia e noite. Com pessoas que, se tu for alguém muito organizado, né, tem gente ali que é bagunceira. E aí eu não sei se tu vai conseguir lidar com isso, uma pessoa totalmente diferente de ti. Tu gosta de comer uma determinada coisa, outra pessoa não gosta. Aí já dá discórdia na hora até de fazer comida, né? Na hora de fazer compras. É tudo muito intenso lá dentro, gente. É tudo muito diferente do que é aqui fora. Um dos comentários que eu ouvi, que eu disse para vocês, que eu me assustei aqui fora, né? Foi em relação à Lumena. Eu vou começar com a Lumena, tá? Porque muita gente disse o seguinte: esta mulher não deveria ser psicóloga, ela deveria ser paciente, né? Paciente no sentido de ser o cliente do psicólogo, porque ela é louca. Eu jamais me trataria com uma mulher assim. E estas pessoas que estão dizendo isso não estão fazendo esse raciocínio lógico sobre as razões que faz com que o jogo seja tão difícil para eles. A falta de comida, a falta de privacidade, a convivência com pessoas diferentes e uma série de outras razões, né? E as pessoas não estão vendo. Então a Lumena aqui fora é psicóloga porque ela pode comer a hora que ela quer, ela pode dormir a hora que ela quer, ela não é acordada com música alta todo santo dia, né? Ela não tem que ficar levantando toda vez que uma sirene toca para poder ir fazer a prova do monstro, o que já faz com que tu não descanse direito, que tu não durme direito, né? Que tu fique sempre no estado de alerta. O programa faz isso de propósito, para te cansar, para te deixar exausto, para te desestruturar. E as pessoas não estão vendo isso. Aqui fora não tem nenhuma dessas coisas. E isso faz com que a Lumena trabalhe direito aqui fora. Ela tem sossego, ela tem privacidade, ela tem comida, a barriga dela tá cheia o tempo todo, então ela não precisa se preocupar com isso, ela não precisa se estressar com isso. E as pessoas ficam julgando, as pessoas ficam criticando essa mulher.
Aí o que é que acontece? Agora a gente vai para a parte da projeção. Mesmo sendo psicóloga, né, mesmo sendo terapeuta, ela é um ser humano que tem conhecimentos. Porém, como todas essas razões que eu mencionei para vocês, e tem muito mais razões, né, que faz com que o programa desestruture uma pessoa emocionalmente, psicologicamente, e que eu não vou mencionar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, faz com que a Lumena se comporte desta maneira lá dentro. Ela já tem uma tendência aqui fora, né, de ser a julgadora, apontar o dedo. Inclusive, eu nem pedi autorização para ela para poder gravar esse vídeo, tomara que não dê merda depois. Mas enfim, aí lá isso só somatizou, isso aumentou, isso ficou potencializado, porque tu se irrita pra caramba. Um ai que uma pessoa te diz lá, tu interpreta como ui, tu já sai apontando. Aquele gatilho mental que tu tem e que vem lá do teu passado. O gatilho mental, ele faz com que uma situação que está se apresentando agora na tua frente te faça lembrar de algo do passado. Está acontecendo de novo. É um raciocínio inconsciente. A gente não consegue se dar conta de que é um gatilho mental. O inconsciente é muito rápido. Piscou, tu já apontou o dedo. E nem parou para pensar o porquê é que tu fez isso. E de onde veio essa tua reação? Por que é que tu tá agindo desse jeito? Lá tu não consegue pensar, a tua cabeça está sob pressão. A tua racionalidade está limitada. Tu não consegue perceber. Só que o que acontece? Nós sabemos muito bem, e se alguém aqui que está assistindo esse vídeo não sabe, tá na hora de saber, tá na hora de perceber, tá na hora de analisar. Nós sabemos muito bem que uma pessoa que nasce negra neste país, aliás, eu nem vou falar nesse país, é muito limitado, neste mundo, já nasce praticamente com um carimbo de rejeição e de preconceito. Desde criança, este ser humano ouve outras pessoas criticar, julgar, fazendo piadinhas com a cor da pele dela. Dá apelidos, e nós sabemos muito bem que são apelidos muito grosseiros, muito estúpidos e dolorosos para quem ouve. Imagina tu nascer negro e ouvir tudo isso. Conviver com o preconceito e com a rejeição desde criança. Ser excluído de grupos desde criança. Entrar numa loja e ver que o segurança tá olhando só para ti e não para o branco que acabou de entrar junto contigo. Isso é horrível. Isso já mexe com a parte psicológica e emocional da pessoa. Imagina lá dentro de uma casa, onde tu começa a projetar todas essas sombras, achando que se alguém não fala contigo, é por causa da tua cor. Porque sempre foi, então deve ser de novo. Projeção, trauma, né? E se alguém falou alguma coisa a teu respeito, é porque ela tá te menosprezando, como outras pessoas te menosprezaram no passado. Trauma, rejeição. Quando eu assisti o comportamento da Lumena e da Jaque, da Jaque tombou, lá no Big Brother, eu falei para minha irmã, essas duas têm um problema sério com rejeição. É por isso que elas agem como agem. E aí, claro, né, cada um, né, vê o que está se apresentando na sua frente de maneira diferente, como eu disse no vídeo anterior, né? Enfim, aí ela disse, não, isso aí é uma questão de caráter. Não justifica ela agir desta forma com as pessoas só porque fizeram isso com ela no passado. Eu entendi esse ponto de vista. É lógico, realmente, né? Teoricamente não justifica, mas não é bem assim. Aquela dor, ela fica tão encruada no teu inconsciente, no teu coração, que é muito difícil de tu lidar com ela, de tu curar ela. Não é fácil, gente. E talvez até por isso que a alma, o espírito da Lumena tenha conduzido ela a trabalhar com psicologia.
Porque a nossa alma, como eu já expliquei em outros vídeos para vocês, a nossa alma ela é autolimpante, né? Então ela percebe o que é que tu guardou aqui dentro de ti, mandou lá para debaixo do tapete, não resolveu e tá te prejudicando. Antes de tu desencarnar, tu tem que resolver tudo isso. Então a tua alma procura profissões, caminhos, pessoas, experiências para limpar esses sentimentos todos. Eu, por exemplo, vocês acham mesmo que eu me tornei taróloga, palestrante e agora fico gravando vídeos para vocês à toa? Porque, eu senti que eu acho que não. Eu vim para trabalhar com a cura. E por que é que eu vim trabalhar com a cura? Porque eu tinha que me curar primeiro, eu tinha que entender como é que funcionava a minha mente primeiro, como é que funcionavam as minhas emoções primeiro para depois passar para vocês. Com o livre-arbítrio decidi ajudar vocês. Mas não é à toa que eu vim para cá. Em primeiro lugar foi por causa da Fernanda, foi por minha causa que eu vim, que eu comecei a trabalhar com isso, a minha alma me conduziu. Um dia, quem sabe, talvez ela queira que eu trabalhe em outra coisa, eu não tenho a menor ideia, mas enfim, a Lumena também não foi por acaso. Ela também tinha que aprender todos esses conteúdos para poder olhar para ela e não só pensando no paciente que vai procurá-la mais tarde, entende? Então tem esta razão. Se ela percebeu ou não, não tem problema, a alma não condena ninguém. Agora, um ser humano condena. Olha só o que aconteceu esta semana e que me deixou chocada, me deixou chateada. Inclusive, eu tô gravando pela segunda vez esse vídeo aqui para vocês. Eu já tinha gravado ontem, fui assisti-lo de novo e pensei, não, eu não vou postar isso aqui. Porque eu comecei a chorar durante o vídeo. Não que eu não queira mostrar para vocês um lado frágil da Fernanda, não é isso, tá? Mas é porque eu não consegui me recuperar na segunda parte do vídeo. E aí não ficou legal. Eu falei, não, deixa isso pra lá, limpa essas emoções aí e grava outro, né? Um pouco mais tranquila, mais centrada, para não fazer isso de novo. Bom, essa semana eu assisti um vídeo no YouTube que foi sugerido pelo próprio YouTube para mim, que era de uma sensitiva que estava falando previsões, né, sobre os participantes do Big Brother. E esse vídeo é lá do início do mês de fevereiro. E ela falou o seguinte sobre a Lumena. Ela disse que estava recebendo ali, né, dos mentores, dos guias, não sei quem é que trabalha com ela, eu não assisti o vídeo inteiro, assim, né, desde o comecinho para saber os detalhes. Mas enfim, ela disse que estava recebendo que a Lumena é um espírito de porco. E que a Lumena, quando desencarnasse, ia ir para o umbral. E que ela ia sofrer muito nessa vida. E depois da vida física também. E que a Lumena é o tipo de ser humano que seria capaz de matar um familiar por dinheiro. Para crescer na vida, para ser vista. Por que é que isso me chateou? Por que é que isso me entristeceu? Porque independentemente do que a gente recebe de mentor, de guia, de anjo da guarda, ou que a gente acessa, né? Porque nem sempre tem alguém enviando para nós, a gente acessa essas informações cósmicas, porque são registros, a gente tem que filtrar muito bem o que diz, porque tem pessoas assistindo. E no vídeo dessa sensitiva tinha milhares de pessoas que tinham visualizado aquele conteúdo. E isso é ruim porque as pessoas que assistiram creem no que ouvem. E se essas pessoas virem a Lumena, a Carol na rua, vão linchar, vão agredir. E foi aí que eu me emocionei no vídeo anterior. Porque eu não consigo impedir. Porque como eu gostaria, e só Deus e a minha própria consciência sabe o quanto eu gostaria que as pessoas pensassem diferente e não chegassem a esse ponto de agredir outro ser humano pelo que ela fez dentro de um jogo que propositalmente te desequilibra emocionalmente. Faz de tudo para que tu perca a noção, para que tu perca o controle. Mesmo que lá dentro tenham agora, nesta edição, porque nas outras, as mais antigas pelo menos, tinha uma festa só na semana. Nesta que eu estou assistindo, tem duas festas, né? Uma é do líder e a outra é festa geral. Enfim, é uma forma de desopilar, é uma forma de tu se desestressar. Tu tá ouvindo música, tu tá dançando, tu tá brincando, tu tá
Tu tá, né, suavizando as tuas emoções, tu tá colocando tudo para fora, tá desestressando. Só que dentro destas festas, uma válvula de escape é inserida e que também não é tão bacana porque ela não ajuda totalmente, que é a bebida. Então tu vai pra festa, tu enche a cara e quando tu bebe demais, a tendência é que a mente racional, a mente lógica, vá perdendo as forças. A mente racional vai começando a relaxar, vai começando a adormecer, vai ficando meio banza. E se ela adormece, começa a ficar sonolenta, eu não estou falando do sono propriamente dito, tá? A pessoa pode estar ali dançando horrores, mas igual o álcool faz com que a tua mente racional vá perdendo as forças. Se ela está perdendo a força, quem é que está no lugar dela? Ah, o inconsciente, o tapete, onde tu botou um monte de sujeira lá embaixo. Enquanto uma dorme, a outra está funcionando. Com tudo. Então estas festas também fazem com que as pessoas percam o controle. Quando a bebida entra, a verdade sai. E não é a verdade sobre elas naquele momento. Às vezes é uma verdade do passado, de tudo que elas guardam. Tem gente que bebe e começa a chorar muito, é porque essa pessoa tem muita tristeza dentro de si. Tem gente que começa a rir, e se começa a rir demais, a brincar demais, é porque sem a bebida ela é uma pessoa muito séria, ela não consegue se soltar. Então ela bebe para ficar mais liberta dessas crenças, destes bloqueios que impedem que ela fale o que ela quer, que ela dance como ela quiser, né? Enfim. Tem gente que bebe e começa a brigar porque tem raiva dentro de si, né? Eu já disse isso para vocês num outro vídeo. O que eu quero dizer para vocês é que o ideal é que a gente tente entender o comportamento dessas pessoas e não comparar a pessoa que vivia aqui fora com aquela que está se apresentando lá dentro do programa, lá naquele jogo. Porque por mais que entre um padre lá dentro, que entre a Fernanda Pimentel no programa, que entre um pastor, um monge, tu vai com certeza ver outra pessoa lá dentro. Essa pessoa não vai conseguir ser dentro da casa a mesma coisa que era aqui fora. Por isso que está todo mundo surpreendido, até familiares desses participantes. Lá é abordado o preconceito, o racismo, né? A gente viu, por exemplo, a Lumena cometendo atos racistas lá dentro. Não foi a única, é que eu estou falando dela, são coisas diferentes, tá? A Lumena apontava o dedo e falava da branquitude de outra participante, enfim, que ela era toda desbotadinha, aquela coisa toda que nós brancos sabemos, sim, que alguns negros, né, falam sobre nós mesmos, os palmiteiros, né, falam que é palmiteira, é um palmito. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente entende a raiva, a gente entende o preconceito, né? Só que o que acontece? O que a Lumena não tá percebendo, não por enquanto, porque todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo pode errar sim, as pessoas que estão condenando ela, a Carol, seja lá quem for lá dentro, são pessoas tão errantes quanto elas aqui fora, tá? A Lumena não percebeu ainda que de tanto, desde a infância, conviver com a porcaria do preconceito e do racismo, que existe essa coisa ainda que eu não aguento mais também, imagina eles, de tanto olhar para o preconceito e tentar se desviar do preconceito e tentar se defender do preconceito, ela colocou uma crença no inconsciente dela, preconceito, racismo, já está programado. Preconceito, racismo. Só que o que ela não percebeu é que ela tá olhando para as outras pessoas de forma preconceituosa também. O olhar dela se transformou em preconceituoso. E não é todo branco que é racista. Não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo saco, né? Tem gente que, como eu e talvez como vocês, que também tá aí para apoiar, tá aí para juntar, que não aguenta mais essa coisa de racismo e de preconceito, né? Carol com K, tem 35 anos, um filho com 15. Teve uma criança, um bebê com 20 anos de idade. Também deve ter sofrido durante a vida inteira todo esse racismo, todo esse preconceito, toda essa rejeição, né? E teve que lidar com essas coisas todas. Teve um filho no auge da adolescência, ela certamente perdeu muita coisa na fase da adolescência que uma outra pessoa aproveitou pra caramba.
né? E mesmo assim, se tu fizer uma leitura corporal, se tu te conectar na energia da Carol, tu vai perceber que essa mulher é muito forte. A personalidade dela, a gente não pode ser hipócrita, né, de deixar de valorizar. Ela deu a volta por cima. Uma mulher e negra. Cara, isso é digno de aplauso nesse país. O que fez lá dentro foi como jogadora, nem sempre dá certo, por causa de todas as razões que eu falei para vocês. Nem eu daria certo lá dentro, nem um padre, nem um monge, nem um pastor, por mais que esteja trabalhando com algum tipo de religião ou com espiritualidade, ia dar merda também. Vocês também não iriam conseguir ser vocês mesmos. Não tem como, gente. E mesmo assim, essa mulher é uma baita de uma artista. Se vocês ouvirem uma música dela, né, que eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês conhecerem. Enfim, eu achei super bacana, a letra é legal, é bem gostosa, o ritmo é gostoso. Então dá pra gente aprender a admirar o ser humano e deixar pra lá o jogador, porque o jogador é uma coisa provisória. Tem aí só 3 meses de jogo e a vida segue adiante. A gente tem que entender isso, tem que respeitar, tem que dar uma segunda chance pro ser humano. Algumas pessoas aproveitam a oportunidade para perceber, né, para ver o que fez lá dentro e consertar, né? Tipo assim, nossa senhora, o que é isso que eu fiz? Onde é que eu tava com a cabeça? Vou prestar mais atenção. E muda aqui fora. Agora, tem gente como, por exemplo, o Nego Di, que vocês sabem que é gaúcho, e que fez um fiasco lá dentro. Eu esperava que ele iria aqui fora perceber o número de rejeições, né, que ia assistir os vídeos e ia ser uma pessoa diferente, que ele ia fazer essa análise lógica, né, do tipo, poxa, eu errei, caramba, como eu exagerei, que é isso que eu fiz e por que é que eu fiz? Mas ele não fez nada disso. Assisti esses dias alguns vídeos do TikTok dele e a pessoa parece que se tornou ainda pior. É como se toda aquela rejeição, toda aquela crítica, ele estivesse projetando agora de novo. Ou seja, ficou puto da cara com tudo que aconteceu com ele e agora ele está projetando a raiva de tudo isso. Então ele não aprendeu. Mas de qualquer forma, saibam vocês que a vida sempre vai trazer experiências para essas pessoas, assim como traz para nós também, tá? Para que a gente aprenda de uma vez por todas. Como tu não aprendeu da primeira vez, tu não percebeu o que é que tu tinha que mudar, como é que tu estava te comportando, o que é que tu atraiu com o teu comportamento, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo até que tu aprenda, né? Como eu disse uma vez para vocês num vídeo, Fernanda, né, que foi o que os meus mentores me disseram, se forem necessárias 1000 vidas para que tu aprenda tudo que tem que aprender, nós não temos pressa. 1000 vidas serão dadas para ti. É a mesma coisa com relação a esses participantes. 1000 situações iguais, talvez até mais, vão se apresentar na vida deles, vão ser rejeitados de novo, vão ser cancelados de novo, sei lá, por oportunidades de trabalho que não vão ter, seguidores que vão perder e uma série de coisas, enfim, para ver se eles começam a olhar para si. A vida não desiste de nós. Ela está sempre mostrando onde a gente está errando e onde a gente está acertando. E o intuito desse vídeo foi o de fazer com que a gente não leve também para o convívio com esses participantes. Se tu enxergar eles na rua, não projeta a tua raiva também. Porque se tu for capaz de dar um tiro, se tu for capaz de dar um tapa, se tu for capaz de dar um soco, é porque tem raiva dentro de ti e não é deles. É de alguma coisa que tu tá projetando aí de dentro de ti e que vem lá do teu passado também. Tu viu alguém igual a Lumena, igual a Carol Conká na tua vida. E agora tu tá projetando nelas estas pessoas do teu passado. Então não adianta dizer que a Lumena tá errada apontando o dedo para as pessoas se tu também tá ali apontando o dedo para ela, se dando o trabalho de ir lá nas redes sociais e dizer que eu isso, aquilo, tomara que tu morra. Gente, tomara que tu morra é uma frase que olha que o universo retorna e aí depois não dá para reclamar. Porque tu é incompetente, porque tu é uma grossa, porque tu não sei o quê. E aí, olha as palavras que tu tá digitando. Como é que são? São de incentivo? São de apoio? Olha o que tu tá fazendo, tu tem que olhar para ti também.
Então, a partir de hoje, né, quem acompanha o Big Brother pode começar a associar tudo que eu venho falando aqui no canal com as atitudes dele. Tu vai ver ali projeção de luz e sombra, né? Tu vai ver ali as polaridades, tu vai ver as criações, tu vai ver as afinidades, que é a questão de excluir alguém. Quando eu crio afinidade com um grupo, trago pessoas para perto de mim, é porque eu quero que essas pessoas pensem como eu disse lá no vídeo anterior, no vídeo da semana passada. Então eu convenço elas de que a minha ideia está correta. E talvez todo mundo pense sim da mesma forma. Se eu estou num grupo onde todo mundo pensa, se sente e age da mesma forma, a tendência é que eu exclua os outros, ao ponto de nem conseguir falar com os outros, ao ponto de começar a discutir com os outros. Então ali vocês vão entender mais sobre espectros, sobre polaridades. O espectro é no sentido seguinte: tem gente lá que diz que só existem dois grupos de pessoas, o grupinho do bem e o grupinho do mal, né? E eu vou botar os dois entre aspas aqui, a galera do bem e a galera do mal. E que existe um grupo ali que é totalmente indeciso, que tem pessoas ali que são totalmente indecisas e que não sabem para onde vão. Estão ali só dormindo, brincando, mas eles não param para pensar que talvez essas pessoas sejam um terceiro grupo. E eles ficam exigindo que estas pessoas aí tomem algum partido, que vão ou para a direita ou para a esquerda. Elas têm que ir para algum lugar, elas não podem ficar no meio. Por que é que não pode? Quem disse que não pode? E se elas forem um grupo, um terceiro grupo, e eles não estão enxergando? Eles acham que essas pessoas são neutras. E não é, tem um espectro. Então essas pessoas são extremistas. Existe o bem e o mal, como se não existe nada no meio. Assim como nós pensamos aqui fora, só existe heterossexualidade e homossexualidade, como se não existisse a bissexualidade ali no meio e outras tantas que até eu desconheço, né? Como se só existisse a tristeza e a alegria e não existisse nenhum outro sentimento que está no meio termo, né? Então, esses são tipos de raciocínios que as pessoas não param para pensar lá dentro. A tua cabeça está a mil pelo Brasil. Só, mais uma vez, reforçando, tentem não julgar estas pessoas lá nas redes sociais delas, ameaçando esses participantes. Jogar não é fácil e tu só saberia disso se estivesse lá, tá? Fora, tu tem que entender que tu tá enxergando as coisas de uma forma muito mais ampla do que elas. Tem várias câmeras te mostrando uma mesma situação de ângulos diferentes. Lá não, eles estão vindo de um único jeito, vendo as coisas de um único jeito e tentando equilibrar tudo isso que chega até eles. Todas as informações, todas as palavras, todas as pessoas, todas as provas, não é fácil. Então tenta, dentro das tuas possibilidades, evitar de ir lá nas redes sociais, fazer ameaça, insultar, criticar, julgar e condenar esses participantes. E eu tô aqui somente com o intuito de fazer a minha parte para que a gente não esqueça de olhar para nós mesmos. Porque quando eu condeno o outro é porque eu já fui condenada no passado e eu é que tenho que olhar para mim e não para os jogadores do Big Brother Brasil, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e a gente se vê no próximo vídeo e eu espero que eu possa voltar com a sequência dos vídeos anteriores, tá bom? Um excelente final de semana para vocês. Beijo, gente. Até!